Ó Senhor amados, amém? Que bom que você está aqui de novo. Quer dizer que você não enjoou da nossa cara. E quer dizer que você está realmente preocupado com o seu casamento, que você quer que o seu casamento tenha uma mudança ou que tenha uma melhora, né? Nada é tão bom que não possa melhorar com tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Nós estamos hoje indo para a nossa terceira palestra, né? Quem teve nas outras duas? Alguém teve só na última? Não? Aqui os irmãos. Amém. Quem está a primeira vez aqui? Amém. Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Hoje, como vocês estão vendo aqui, cadê? Você tirou. Quem vai ministrar é o nosso pastor Jurandir, que está ali. Depois ele vai se apresentar para vocês. Eu quero pedir que vocês fiquem em pé um minutinho. Nós já vamos, sem delongas, passar para a ministração. E eu só quero pedir para que vocês hoje estejam, como sempre, com o coração de vocês abertos, que vocês estejam com o entendimento de vocês abertos para compreender aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que serão aqui algumas horas que nós vamos passar aqui na presença do Senhor, onde nós vamos aprender muito. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados. Amém? Eu quero pedir, pastor Jurandir, por favor, já pode subir aqui. Eu vou pedir para o pastor Durvai fazer essa oração pelo pastor Jurandir. E já dá bastante tempo aí para falar à vontade. Pastor Jurandir, ele aceitou nosso convite de imediato, a gente conseguiu, ele tem uma agenda bem apertada, graças a Deus a gente conseguiu agendar com ele, deu tudo certo, eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós. Tá bom? Obrigado, pastor. Amém. Boa noite, amados, na preciosa paz do Senhor, amém? Oremos. Pai de amor, poder e graça, primeiramente rendemos gratidão, Senhor, pelo dia, pelo privilégio de estarmos aqui, por esta noite a qual o Senhor marcou esse encontro com a gente. Outros estarão chegando e o Espírito do Senhor nos impele, nos move, ó Deus, nos convida a, Senhor, abrir o nosso coração. Aqui estamos como família, aqui estamos como maridos, como esposas. Sim, meu Deus, em tudo que o Senhor tem colocado para nós administrar, meu Deus, nesse projeto constituído pelo Senhor que é a família. Ensina-nos a sermos melhor. Ensina-nos, Senhor, a cuidar uns dos outros e assim cumprir o mandamento do Senhor, que é amar o próximo como o Senhor nos amou. Já começa pelo nosso cônjuge, Senhor. Assim nós oramos também pela vida do pastor Jurandir, pelo privilégio de tê-lo aqui, pela permissão do Senhor dele estar aqui. Usa a vida dele, Espírito Santo, sê com ele, sê por ele, seja através dele. E nos abençoa, Senhor, a tua palavra, que ela é espírito e vida, nos dando estratégias, Senhor, nos dando habilidades, adestrando as nossas mãos para as guerras, nossos dedos para as pelejas. Os desafios são grandes, Deus, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, mas aonde abundou o pecado, sempre há de superabundar a graça do Senhor, e assim a tua bondade, a tua generosidade sempre há de cercar a nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, amém. Obrigado, pastor. Irmãos, boa noite na graça e na paz de Jesus. Amém? Podem assentar. Prazer enorme, né? Muito grande mesmo estar aqui com vocês. De antemão, né? Agradecendo primeiramente a Deus, né? Agradecer o pastor Júnior pelo convite, né? E pastora Cristina, né? Pastor Dorvai, a pastora Fátima, que sempre nos acolhe aqui com tanto carinho, toda a igreja. E essa igreja que não só vocês, né? Primeiro é a igreja, que é uma igreja bonita, mas depois o templo também é muito acolhedor, muito agradável, e a gente sempre chega aqui e se alegra, né? Por ver o zelo que vocês também têm com o templo aqui, com todas as coisas, e isso é uma expressão do zelo que existe no coração, né? Quando você olha uma igreja, ela é bem cuidada no aspecto externo, isso revela também do que existe por dentro, né? Então, eu faço essas observações e isso dá para aplicar em muitas outras áreas da nossa vida, né? Tudo que a gente dá valor, a gente zela, a gente cuida, e isso já dá para fazer uma ponte aqui para o casamento, né? A gente está aqui para ministrar para casais,
E quem valoriza o casamento, o que que faz? Cuida, rega, alimenta, abençoa, dá atenção, tem cuidado com o matrimônio, investe, gasta tempo, não é? Então, a gente já começa a fazer algumas aplicações. Conforme a descrição que o pastor Júnior fez sobre essa série, né, de ministrações que vocês estão tendo, os temas já foram dados e foi me passado o tema missão e propósito do casal. A pastora Marciana não pôde vir porque hoje tem o culto feminino lá na central e ela está à frente lá para ajudar no culto, e é um culto por mês que nós temos, então não deu certo de ela me acompanhar, mas pelo menos eu trouxe a foto dela, né? Falei, eu vou colocar você na foto, pelo menos assim você vai comigo. Até mostrei para ela, vem cá, tá bom assim, ó, eu vou levar você lá para a Zona Norte, né? Então tá aí a pastora Marciana, que somos casados há 31 anos, né? Nos casamos em janeiro de 93, né? Foi o nosso casamento. Ela tinha 19 anos, eu tinha 22 para completar 23, ela completaria 20, e nós estamos juntos há 31 anos, temos 3 filhos, né? Temos uma neta de 10 anos já, e assim a gente está nessa caminhada, e eu tenho muito a louvar a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua ajuda. E missão e propósito num casamento. Só esse tema já dá para a gente desenvolver uma pregação, né? Quando você fala da missão de um casamento, ser um marido é uma missão, ser uma esposa é uma missão, gente. Isso não é tarefa fácil, não. A noiva entra bonita, toda maquiada, toda sorridente, é festa, é igreja decorada, o noivo chega, né, suando frio até ali, né, aquele dia inesperado, parentes de longe que vieram, câmeras, fotógrafos, todo aquele, né, e entra com aquela expectativa, agora nós vamos nos casar. Mas depois que se casa tem todas as etapas, tem a fase da adaptação, de estar conhecendo bem um ao outro, as diferenças, a criação que um teve e o outro teve, né? Os modelos de família de um e de outro bem diferentes, costumes, comportamentos, e muitas coisas vão se ajustando ao longo do matrimônio. Então, se não houver um propósito, que é a segunda palavra, um propósito no casamento, é difícil ele avançar. A mulher e o marido, para não falar a moça recém-casada e o rapaz, precisam entender o que é um propósito num casamento. Um propósito. Poxa, eu estou passando uma fase difícil no casamento, mas eu tenho um propósito. Porque o casamento ele pode passar por vales, por momentos assim difíceis de atravessar. Mas quando os cônjuges entendem, nós nos casamos. Nós dissemos sim um para o outro, seja na igreja, ou seja até num cartório. Eu assinei um documento, eu assinei uma certidão. O meu nome está lá, está no registro. Então a pessoa ela tem aquele senso de responsabilidade. Eu entrei num propósito. O marido entende isso, a mulher entende isso. Isso, queridos, isso ajuda muito. Porque, vamos ser muito sinceros aqui, não é, pastor Dorvai? O casamento, o que sustenta ele é o amor. As bases de um matrimônio é o amor. Mas não é todo dia que é abraços e beijos. Não é todo dia que está aquele clima. Não é todo. Existem os momentos que um casal pode atravessar. E nessa hora, nessa postura egoísta que está se multiplicando no mundo, muitos dizem assim, eu vou me separar. Por quê? Eu não estou feliz. Eu acho que eu não amo mais. Eu também vou me separar. Por quê? Eu não estou feliz. Não é como era antes, eu não estou feliz. E isso está ficando uma coisa assim, muito comum. Eu não estou feliz e pronto, vou me separar, vou pedir o divórcio. Ora, o propósito do casamento é fazer o outro feliz. Não é? É o outro
é a esposa feliz, o marido feliz. Esse é o propósito, esse é o objetivo do casamento. Então, nós precisamos olhar para temas como esse e sugar, tirar deles o máximo que a gente pode e aplicar na nossa vida, não é? Então é preciso entender que quando tem um propósito, você atravessa. Olha, você tem filhos, você tem crianças, você tem adolescentes, você tem pessoas com você. Não é mais só o marido e a mulher, agora tem filhos já no meio. Tem sogra, tem sogro, tem repercussão, não é? Agora, existem aqueles casos que vocês bem sabem, né? Existem quebras de aliança, né? Que são coisas que mesmo assim é aconselhado o perdão. Mesmo assim, perdoa, perdoa, perdoa. Mas tem coisa que é difícil. Quando o marido pula a cerca e trai a mulher, quebra a aliança. E a mulher às vezes faz o mesmo, vai lá e quebra a aliança. Fica com outro homem, ele fica com outra mulher. E vocês sabem que tem casos absurdos de traição. É muito difícil isso. Aí quebra a relação. Aí a pessoa realmente jogou por água abaixo o propósito, ela negociou tudo. Repito, mesmo assim, ainda aconselha-se o perdão. Contudo, o cônjuge tem o direito de optar se continua ou não o cônjuge ferido, num caso como esse. Mas os altos e baixos, os ajustes, as diferenças que às vezes existe, que está ainda num processo, isso tudo, quando se entende a missão e o propósito, ajuda muito para que as coisas se consolidem. Amém, irmãos? Estão entendendo? Ajuda muito. Poxa, eu casei. A gente, com aquela mentalidade de 30 e tantos anos, a gente tinha muito senso assim: poxa, eu tirei essa moça de dentro da casa do pai dela. Eu preciso ser um homem e honrá-la, não é? A moça também, quando ela vai dizer: poxa, eu me casei com esse rapaz. Ele veio aqui, eu decidi, eu disse um sim. Eu entrei num propósito e eu vou ser firme. Então, o entendimento disso, irmãos e irmãs, a gente acreditar nisso, ajuda muito a gente vencer. Outra coisa que eu vou falar aqui na introdução: existem casamentos que às vezes a gente pergunta assim, mas foi Deus mesmo que uniu? Porque o que Deus uniu não separa o homem, mas vive só brigando. Como posso falar aqui? Parece gato e cachorro. É briga em cima de briga. Foi Deus quem uniu mesmo? Porque quando Deus une, então às vezes a gente faz essa pergunta. E aí, o propósito também explica. Pode até ser que foi uma atitude impensada, foi uma atitude não refletida ou irrefletida. Mas, quando a pessoa pensa, não, agora tem um propósito. Eu cometi um erro, eu quis casar, eu escolhi fazer isso e eu vou seguir o propósito. Isso também ajuda muito. Ajuda a consertar algumas relações que às vezes começou errada, mas Deus é misericordioso, Ele é bom, e ao longo do tempo se ajusta e consegue ser feliz e cumprir uma missão. Eu conheço casais que eu tenho certeza que começou errado. Começou na pior cegueira e hoje são famílias felizes, mas passaram pelos trancos e barrancos da vida. Mas hoje estão felizes e muito bem. Por quê? Porque ambos entenderam o propósito do casamento. Entendeu? Mas nem todos têm essa fé, esse entendimento. Por isso, as rupturas, os divórcios aumentam a cada dia. Então, pastor Dorvai, eu digo assim, parabéns por essa iniciativa de vocês, de desenvolver essas palestras. Isso é bom, é excelente, porque ajuda muito, tanto os casados quanto
os pais e mães para também aconselhar seus filhos, e até numa próxima oportunidade, quem sabe vocês até abrirem para namorados, noivos, não sei se já está aberto, né? Aqui já está aberto, né? Então isso ajuda muito. Nós temos lá um ministério de casais também, a gente tem investido, temos procurado focar realmente nos cursos para mulher, para homem, para casais, porque a base da família está se deteriorando. A família nuclear no Brasil já é menos de 50%. As pesquisas mostram que, se continuar assim, daqui 30 e poucos anos acaba a família nuclear. O que é a família nuclear? É aquela família pai, marido, mulher e filhos do primeiro casamento, entende? Isso está acabando, menos de 50%. As famílias hoje têm outra configuração já, isso no Brasil. Então a igreja realmente precisa focar e ao mesmo tempo, gente, olha só como é difícil, né? Ao mesmo tempo, a grande maioria dos membros que a gente recebe hoje, seja através do batismo ou transferidos de outra igreja para a nossa igreja, já também vem com um cenário de casamento que já foi também de alguma forma ajustado, porque isso está se tornando muito comum, entende? Esses dias eu terminei de ler um livro sobre modelos de família, um livro de uma autora chamada Froma Wausch. Froma Wausch é uma PhD, uma mulher professora de doutorado numa faculdade em Washington. A mulher, ela é assim muito sábia, muito inteligente, e ela escreveu um livro, Modelos de Família, um livro da quase uma Bíblia, 500 folhas. Olha, tem muita coisa acontecendo no mundo, tá? Questão da homossexualidade, tantas famílias hoje, tem modelos de família que você nem imagina, e isso, a igreja cumpre a sua missão nesse cenário. Esse é o povo, essa é a geração onde nós estamos tendo que ser igreja e levar o amor de Deus e ganhar as pessoas e prepará-las para ir morar no céu. Então hoje, até assim, pastor Dorvai, para a gente bater na tecla e forçar e dizer o casamento é assim, assim, é até assim difícil de você pregar, porque às vezes você tem um público na tua frente que a metade já está no segundo casamento, já teve uma experiência de divórcio, entendeu? E isso, gente, é uma coisa, como falei, é comum. Ninguém tem a tacar pedra em ninguém, não, porque são situações que aconteceram, não há como voltar atrás, não é? Tem cônjuges, mulheres que foram lesadas, homens que foram. Então nós temos esses casos, pessoas que hoje estão num novo relacionamento, e é legítimo, você fez o que deveria ter feito mesmo, porque você tentou, você fez tudo o que pôde, não deu certo, agora você está refazendo a tua família. Então esse é o cenário que a gente vive. Mas, tirando, irmãos, essas questões que eu estou citando, vamos focar agora na questão marido, mulher, papéis e tudo que é proposto para essa palestra aqui nesta noite. Vocês estão vendo aí, ó, a nossa foto. Aqui tem até laser, gente, tá muito chique aqui, né? Ó, isso aqui, ó, eu vi que vocês colocaram uma ideia também do cordão de 3 dobras, né? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, né? E isso aqui eu vou mostrar para vocês. Eu nunca mostrei isso aqui, gente, nem lá na central, hein? Vocês são os primeiros que estão vendo, tá? Isso aqui é um quadro que eu tenho na cabeceira da nossa cama. Eu mandei fazer. O J aqui, o primeiro é de Jurandir, o segundo é de Jesus e esse é de Marciana. É coisa simples, mas eu me dei uma ideia, fui lá, mandei fazer isso aí e fiz um quadro e coloquei lá. Então é Jurandir, Jesus e Marciana. Então eu fiz isso aí, tem lá, ele é forradinho com tecido. É um quadrinho simples, grande até, mas ele é simples, mas o que ele representa, eu penso, é bíblico, é muito forte, e é assim que eu vejo o casamento, né? O que tem me sustentado nesses 31 anos é Jesus.
É Ele quem tem me ajudado, é Ele que tem me sustentado, quem tem sustentado a Marciana, quem tem dado vitória aos nossos filhos, nos ajudado nas intempéries da vida, é só Jesus. Então, por isso, coloque Jesus na tua vida, na tua relação, no teu matrimônio, que Jesus ocupe o lugar que é e deve ser sempre dele na sua vida. Ele tenha prazer em estar com você, com a sua esposa, com o seu marido. E assim a relação será muito mais fortalecida. O propósito da fé, que é o primeiro ponto proposto aqui para essa noite. Nós, para vencermos, para cumprirmos o nosso propósito, a nossa missão, o nosso propósito, precisamos ter primeiramente o propósito da fé. Então eu separei aqui esses versículos, 2 ditos por Paulo. Ele disse assim: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Agora, 2 Timóteo 1,12: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nesse primeiro versículo aqui, Paulo citou um texto que está lá no Salmo 116, verso 10. Cri, por isso falei. Por isso ele falou, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também. E eu gosto muito dessa palavra aqui. Ora, temos o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé. Diga comigo, o mesmo espírito de fé. Então ele está se referindo à fé de Davi, o espírito da fé de Davi, o espírito da fé dos profetas, o espírito da fé que estava na vida de tantos patriarcas, reis, profetas, salmistas, algumas mulheres do Antigo Testamento que foram heroínas na fé. Então Paulo está dizendo, nós também temos, ele disse, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, eu acreditei, por isso eu declarei. Como que eu aplico isso aqui no casamento, irmãos? Precisamos fé para vencer no matrimônio. É preciso que eu declare palavras de fé na minha família. A minha esposa é uma bênção, o meu marido é uma bênção. Deus dará vitória, Deus completará a obra. Meus filhos estão nas mãos de Deus, eu intercedo por ele, eu intercedo por ela. Eu creio nas promessas de Deus para a família. Eu creio que o Salmo 128 se cumpre na minha família. Eu creio que o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu creio que o Senhor está edificando a minha casa. Então, quando nós aplicamos a fé na nossa missão de ser uma pessoa casada, a fé no propósito do nosso casamento, nós aplicamos, nós praticamos a fé, Deus se agrada. Precisamos estar com este espírito de fé. Não é aquela pessoa negativa, toda hora tem uma murmuração lá na pia, na sala, em volta da mesa, no quarto. Ah, quanta murmuração dentro da casa. Não, libere palavras de fé. Está difícil, mas vai melhorar. Está difícil, mas nós estamos orando. Está difícil, mas a palavra de Deus tem suas promessas e eu creio. O homem tem essa fé, o marido, a esposa tem essa fé. Então a fé é tão importante, o propósito da fé. Eu decidi crer em Deus. E isso tem me dado tanta força, pastor Dorval. Cada um tem suas experiências, irmãos, mas vocês sabem que todo mundo, a gente fica falando, parece que está falando só da gente, né? Todo mundo tem suas experiências, mas você está 32 anos pastoreando, né? Começar bem solteiro, assim, solteiro, bem novinho, quis dizer, né? Solteiro, e tantos caminhos já atravessados.
tantos momentos já enfrentados, de diversas maneiras. Se não é, irmãos, a graça do Senhor que nos faz a gente estar firme na fé, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Porque Paulo certa vez falou: quem enfraquece que eu não enfraqueça? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente é blindado, que a gente não tem luta. Irmãos, todo mundo aqui tem emoção, tem lágrima, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas violências emocionais que a gente sofre. Então a fé, irmãos, ela nos mantém de pé. A fé faz um homem chegar dentro de casa e falar: esposa, confia, vamos ficar firme, vamos confiar. Não, você nem sabe o que está falando. Às vezes acontece essas conversas dentro de casa assim, né? Faz sentido? A gente está indo na igreja há quanto tempo? Quanto tempo que você fala isso? Quase 10 anos já esperando. Ah, eu estou cansada. Ai, que uma bênção de uma mulher falou isso lá. E às vezes é o marido: quer saber? Você quer ir para a igreja? Vai, porque eu estou cheio. Estou tanto. Às vezes tem umas palavras assim, que são ditas na imprudência, sabe? Na hora da raiva, na hora da revolta. Tenham cuidado, irmãos, porque essas coisas jogam as pessoas para trás. Foi por questões como essa, ou palavras como essa, ou sentimentos como esses, que o povo ficou 40 anos no deserto, rodando em círculo. Então não duvidemos das promessas, por mais difícil que esteja, por mais apertado que esteja o caminho, por mais azeda que esteja a situação, saiba, Deus é poder, Deus é Deus, no frio, no calor, no inverno, no verão, não importa, Deus é Deus, não importa a estação, não importa a circunstância, Deus é Deus, na hora da morte, na hora do nascimento da criança, Deus é Deus. Deus é Deus, na hora do luto e na hora de cantar o parabéns para os nossos filhos, na festinha de 15 anos, e ao mesmo tempo que a gente está sepultando alguém. É o mesmo Deus, que é Deus e está no trono, e Ele não se abala. E Paulo disse: nós temos esse mesmo espírito de fé. Então seja uma esposa cheia de fé, um marido, um homem de fé. Aplique a palavra da fé dentro da tua casa. Queridos, todos os dias faça isso. Não perca as oportunidades de dar prova de que você acredita na palavra de Deus, porque é nas horas mais difíceis que nós temos as maiores oportunidades de declarar que nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E aí quando Paulo falou: por esta causa também sofro. Ora, o casamento não é uma causa? A causa do matrimônio? Paulo está falando de ministério aqui, eu estou aplicando no matrimônio. Por esta causa, pela causa do lar, pela causa da minha família, pela causa dos meus filhos e netos, por esta causa, pela causa de irmãos da igreja, membros que estão enfrentando problemas familiares, pela destruição de famílias em todos os lugares, por tantas brigas de casais, por demandas tão difíceis que acontecem constantemente, por essa causa eu também sofro. Então o Senhor, assim como Paulo nos dá exemplo, a Tito ele falou: eu me coloco de joelhos por esta causa, se referindo às igrejas de Creta. Eu me posto de joelhos por esta causa. Então nos coloquemos de joelho e soframos por essa causa com este espírito de fé no nosso casamento. E Deus bradará e dará a vitória, e nós celebraremos o seu nome e colheremos os frutos, porque Ele é fiel. Meu irmão, com estas palavras, até não é nem hora de falar aqui, mas eu já vou falar agora, porque eu acho que já dá para falar. Você vai terminar bem. Se nós seguirmos estas instruções, nós vamos terminar bem. Porque eu estou falando? Não, porque Deus é fiel à sua palavra. Nós vamos terminar lá, quando chegar o nosso dia, e Ele nos chamar, nós estaremos partindo em vitória.
terminamos a nossa missão. Combati o bom combate no casamento. Combati o bom combate nesta terra. Acabei minha carreira, guardei a fé. Aplica para o casamento. Então, disse Paulo, eu também estou certo de que você, Timóteo, vai também vencer. Ainda sobre propósito, olha o que Paulo e Silas falou lá. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem não conhece, né, esse texto? O propósito da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Palavras bíblicas, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras que eu me aproprio dela, tenho permanecido crendo no meu Senhor. Deus está operando nos meus filhos, na minha casa. Você pode dar um sorriso assim, Você pode dar um sorriso aí? Dá um sorriso assim. Você está vendo as dificuldades? Sorria. Deus está trabalhando na tua causa. Quando você vê uma pessoa rebelde, fica assim, dá uma risadinha assim, aguardo até que Deus toque nisso. Deus vai pegar, é já que Deus vai mudar, é já que essa ignorância vai cair por terra. Já estou até vendo o meu Deus trabalhar. Sabe quando a fé nos faz rir das dificuldades? É isso que a gente encontra no contexto da Bíblia. Quando Elias estava lá, ele começou a rir e zombar dos profetas de Baal. Como um homem chega a esse ponto? Olha o nível de fé. Clamem mais alto, clamem mais alto, seus profetas. Talvez o Deus de você está dormindo. Aí chegou a vez dele, e agora? O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Aí chegou a vez dele, ele foi lá e Deus honrou a sua palavra. Então, quando nós, irmãos, declaramos, cremos no Senhor Jesus, Ele tem uma promessa de salvar a mim e a minha casa. Então vamos dizer juntos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Veja a importância da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Esposa que está aqui, creia no Senhor Jesus Cristo. Marido, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Não tutubie na fé, seja firme, confia. O quadro ainda não está pintado, Deus está pintando o cenário da tua vida. Não queira tirar conclusões antes da hora. A obra é de Deus, é no tempo de Deus. Mas estou cansado de esperar. Não. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Descansemos no Senhor e na sua palavra. Se Ele tiver que cumprir promessas na minha vida, quando eu estiver lá na minha última semana de vida, não quer dizer que Ele não cumpriu. E a obra dele é perfeita, é boa, a obra dele é excelente. Mas eu quero agora, irmãos, Ele pode também cumprir o desejo de nosso coração. Agora Ele quer que nós o sirvamos independente, não é uma troca com Deus, nós cremos, o amamos e o servimos. Como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. E a gente não canta essas canções. Ele é Deus. E tenhamos a certeza que tudo Ele fará, e Ele fará bem feito. Aleluia. E aqui, eu também gosto muito desse texto, quando Jesus, pegue essa parte aqui, vos digo que qualquer que disser a este monte, agora essa parte aqui, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Então leia comigo essa parte aqui. Mas crer que se fará aquilo que diz. Sublinha isso aí lá na tua Bíblia assim, Você que gosta de riscar. Eu preciso crer que Deus fará aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele vai salvar a minha casa.
Eu estou dizendo que Ele vai salvar o meu marido, o meu filho, a minha esposa, Eu estou dizendo que Ele vai completar. Eu declaro. Jesus falou que se nós crermos, tudo é possível. Tudo pode ser transformado pela ação e obra da sua graça. Então o propósito, a missão e o propósito da nossa fé, queridos. E também na missão entra a questão de construir um legado. Ficou um pouquinho pequena essa letra aí agora. Não sei se dá para apagar um pouquinho a luz aí. Se der, de repente, dá até para ver. Mas eu acho que não vai dar, mas para vocês verem daí, mas eu vou ler. Foi colocado também como um ponto para a gente falar sobre construção de um legado. Eu preciso, como pai, nós como pais, ter como propósito e missão, ou missão e propósito, a construção de um legado. Então vamos lá. Legado, isso aqui é uma definição, ó. Vocês vão ouvir aí. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. E vem do latim, legatus. Em termos jurídicos, na área de direito das sucessões, legado é quando um bem ou vários bens são deixados para outra pessoa que não é herdeira. Quando o proprietário original falece, então ele deixa todo ou parte do seu legado para alguém, que pode ser da família ou não. Essa pessoa é conhecida como legatário. O legado é deixado sempre em testamento, assim haverá uma sucessão legítima de objetos ou de uma quantia em dinheiro. Então essa é uma forma ou uma faceta de se definir legado, tá? Em termos jurídicos e de acordo com os principais dicionários, essa é uma definição de legado. Mas vamos lá, uma outra definição, ó. O legado ou um legado pode ser constituído por alguma coisa imaterial, tá? Imaterial. O Império Romano, por exemplo, deixou um forte legado cultural, linguístico, que ainda se verifica em muitas sociedades hoje em dia. Outro exemplo de um legado imaterial é o legado intelectual deixado por vários filósofos e pensadores do passado. Então essa é uma outra forma de se deixar um legado, alguma coisa imaterial. Por exemplo, o Império Romano deixou uma cultura, o grego deixou a sua cultura, o Brasil também tem a sua cultura. Então existem os legados culturais, não é? Aspectos que ainda hoje ajudam muito a sociedade moderna, são princípios. Veja a nação de Israel, o legado que essa nação deixou, né? Princípios, costumes, cultura. Então é importante. E o legado imaterial também, aliás, o legado intelectual, né? Deixado por filósofos. Quantas vezes hoje as pessoas ainda citam Sócrates, Aristóteles, né? Eles citam os filósofos da Grécia Antiga, né? Quantas vezes os pensamentos desses filósofos são utilizados hoje ainda? Eles viveram antes de Cristo, esses filósofos, né? Então, é importante a gente entender que tudo isso se constitui legado. Mas vamos lá, outras lições sobre legado. A maior herança ou o maior legado que um pai pode deixar para o filho vai além de bens ou conquistas profissionais. Diga comigo, vai além de bens ou conquistas profissionais. Olha só, é um conjunto de valores, ó, ensinamentos e exemplos que moldam o caráter e a personalidade dos filhos, influenciando-os por toda a vida. Esse é o legado que tem valor. Que na nossa missão, no nosso propósito do casamento, na constituição e criação da nossa família, nós temos que nos esforçar para deixar. Esses valores aqui, ó, é a maior herança. O pai pode deixar legado material, pode deixar legado intelectual, pode deixar legado de bons exemplos, no sentido, exemplos profissionais, né, para os filhos.
Mas o maior de todos e mais importante de todos são esse conjunto de valores aqui. É um conjunto de valores. E aqui a descrição de alguns desses ensinamentos, ó. Caráter, uma personalidade bem formada nos filhos, que influenciam eles por toda a vida. Você ensinar o teu filho a ser homem, a tua filha a ser uma mulher de honra, uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora, uma pessoa direita na vida, uma pessoa que faz as coisas com retidão, com justiça, que sabe respeitar os seus limites, que sabe também usar de autoridade quando precisa usar, uma pessoa que é equilibrada na vida. São valores, são legados que nós deixamos para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos, quando jovens, eles ainda não têm essa maturidade, mas à medida que nós vamos nos envelhecendo, os filhos vão adquirindo, eles vão assimilando ao longo da vida. Tem muitas moças que quando chega aos 30 anos, ela está praticamente reproduzindo quase todo o legado bom que a mãe dela deixou para ela, que os pais deixaram. Coisas que às vezes na adolescência e juventude ela ainda não tinha entendido, mas agora ela já está entendendo. E rapazes também fazem isso. Por quê? Lembra daquela frase? Que o discurso, às vezes ele pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. O exemplo arrasta. Essa é uma verdade. Normalmente, as pessoas, elas vão seguir os exemplos que elas recebem. Quem recebe mau exemplo tem que ter muito cuidado e fazer muito esforço para não seguir os maus exemplos, porque é uma coisa que vai impregnando na pessoa. Já vamos falar também um pouquinho sobre isso. Então, esse conjunto de valores, vamos dizer juntos, nós precisamos construir nos nossos filhos um conjunto de valores que ajudem eles por toda a vida. Diga comigo, esses valores estão acima de riquezas, de valores intelectuais ou profissionais. Diga assim, são valores morais, caráter, fidelidade, honra, respeito, justiça, e por aí vai, irmãos. Amém? Jesus está no nosso meio? Aleluia. Legado, amor, aqui segue, mais sobre esse conjunto. Amor e afeto, valores e princípios, educação e conhecimento, autoconfiança e resiliência, presença e apoio, honestidade, responsabilidade, trabalho, generosidade. Olha aqui a figura aqui mostrando. Esses aqui, olha que oportunidade de pegar esse menino aqui e treiná-lo e ensiná-lo ao longo da vida. A criança vai aprendendo, porque ela vai enxergando, ela vai vendo os pais fazendo. O menino vê quando o pai devolve o troco. Filho, vamos voltar lá no caixa, porque a mulher entregou R$12 a mais. Mas pai, a gente já está aqui. Vamos voltar lá. Nós precisamos devolver esse dinheiro, porque senão vão descontar da moça. O filho nunca mais vai esquecer isso. O filho tem 9 anos, 7 anos. Mas o pai deu um exemplo para ele de honestidade. E esse filho, por mais que ele seja tentado na vida, esse princípio o Espírito Santo vai impregnar no coraçãozinho dele. E ele vai se tornar um homem e vai carregar isso. Esse é um exemplo. Entre tantas oportunidades ao longo de uma caminhada familiar, a gente tem de dar bons exemplos. Quando os teus filhos vê você pedindo perdão para o marido, perdoa, amor. Oh, não, eu que te peço perdão, desculpa, eu acho que foi eu que me alterei com você. Não é você. Às vezes os filhos percebem, os pais, com humildade, acertando às vezes um detalhe, e alguém, tudo isso é exemplo que se dá, que você ajuda na formação, com ações práticas, a vida dos seus filhos. Sabe, aquelas atitudes de respeito que a mãe tem com o marido. Por exemplo, a mãe fala, filha, não vamos fazer porque o pai não acha bom. Ah, mãe, mas nada a ver. Não, mas o pai não acha bom. Nada a ver, mas é importante a gente respeitar a vontade dele. Nós até poderíamos fazer, mas ele não quer.
Então o pai foi respeitado. Aí o pai chega, não, vocês podem fazer. Não, eu mudei de ideia, tranquilo. Ele viu que seria para a alegria delas, entendeu? Ah, então vamos fazer. Ou vice-versa, o pai também pode falar, não, filho, ou filho, a mãe não gosta que faça desse jeito. A mãe gosta que a tampa do vaso aqui fique abaixada. A mãe gosta disso, a mãe gosta daquilo, a mãe é assim. Entendeu? E os filhos estão vendo o quanto o pai dá importância à vontade. São detalhes, às vezes coisas que parecem tão pequenas, mas ao longo da vida vai formando uma pessoa muito bacana, muito boa, uma pessoa excelente na vida. Amém, queridos? Agora vamos lá, irmãos. Muitos nasceram com oportunidades, estou falando de legado ainda, com privilégios, com boa formação, com bons exemplos, com motivação, com recursos. Pessoas com tudo isso parecem ter a obrigação de ser alguém na vida pelo legado recebido. O que eu quero falar com isso? Tem gente que já nasceu com um legado. Tem gente, irmãos, que nasceu num berço assim, tendo do bom e do melhor. Já nasceu os pais tendo recursos, boas escolas. Já nasceu sem ter falta, sem sentir escassez das coisas. Nasceu em um lar cheio de amor, um lar onde os pais se amavam e se respeitavam, filhos que cresceram cobertos de carinho e amor dado pelos pais. Tem gente que tem esse privilégio. Nós aqui, por exemplo, poderíamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos de nós aqui teve essa oportunidade de já vir para esse mundo com um legado? Eu acho que nós vamos dizer que são poucos, né, pastor Dorvai? Mas é possível que aqui tenha. Eu, por exemplo, eu tenho um legado que eu tenho alegria e posso falar. Eu cresci num lar cheio de amor. Eu sempre fui muito amado pelos meus pais. A minha mãe sempre me elogiou, sempre me elogiou. Quando eu comecei a dirigir com 13 anos, peguei o jipinho do meu pai lá, o Fusquinha. O Jurandir vai ser bom motorista, né? Ele viu eu sair com o carro lá, ele já me elogiou. A minha mãe me elogiava, eu me lembro disso. Eu me lembro das palavras que me valorizavam. Eu não tenho problema com autoestima, não tenho. Sou uma pessoa resolvida na vida. Se não cantar parabéns para mim no meu aniversário, eu nem ligo. Parece verdade, eu não tenho. Então, são marcas que ficam na gente. Então, eu posso dizer isso, né? Tive situações de outras formas, claro que tive. Tudo não foi mar de rosa. Mas eu me lembro que nessa questão de receber amor quando criança, eu tive, não sei se foi com todos os meus irmãos do mesmo jeito, mas eu fui um rapazinho que fui muito elogiado pelos meus pais. Eu tinha uma espingarda que eu ia caçar assim, eu dava tiro, acredita? Pá, pá. Meu pai dizia, o Jurandir é bom de mira. Coisinhas bobas, mas ele me elogiava até nos tiros que eu dava, entendeu? Então, eu recebo isso e hoje eu vejo quanto essas coisas me ajudaram. Eu até admiro, porque eu não deixaria o Daniel fazer uma coisa dessa, sair dando tiro por aí. E dar um carro para um menino de menor. Lá é a cidadezinha pequena, né? Eu com 14 anos eu já trabalhava com a caminhonete, né? Mas era uma cidadezinha pequena, não podia, né? Não precisava nem ter carteira. A gente era até amigo da polícia lá, né? Não tinha problema, né? Mas eu admiro a coragem do meu pai, entregar uma caminhonete para um rapaz de 14 anos, descer para aquelas pirambeiras lá, aqueles buracos naquelas fazendas e subir carregado de leite, até com um caminhão. Com 15 anos eu já pilotava caminhão, carregado de sacaria de milho. Era um garoto. E o meu pai deixava. E dizia, você é bom motorista. Quer dizer, então a minha autoestima, sabe? Com 18 anos, gente, eu arrendei 5 alqueiros de terra para plantar. Com 18 anos. Cheguei no meu pai e falei, pedi 5 alqueiros de terra para o fazendeiro, para arrendar, para a gente plantar uma lavoura lá. E o fazendeiro arrendou. Arrendou, falou, vou arrendar para vocês. Aí meu pai pegou junto, nós plantamos 9 alqueiros naquele ano. Entende? Eu tinha 18 anos, irmãos. Então por quê? Porque eu fui muito motivado.
Isso fez de mim um homem empreendedor, corajoso. Eu vou para cima. Eu tenho isso que Deus me deu. Então eu entendo que é um legado. É um legado. Entendeu? E meus pais nem imaginavam que eles estavam gerando isso em mim. Entendeu? Então essas coisas é importante, irmãos. Você olhar para as suas crianças, para os seus filhos, e até nós como pastores, quando a gente motiva os nossos obreiros, os nossos líderes, isso é muito importante. A gente constrói pontes para as pessoas e não muralhas. A gente abre caminhos e não coloca obstáculos. Não quer dizer que a gente está concordando com o erro. Não é isso. A gente corrige o erro, dá direção, mas dá muito amor. E as pessoas crescem e são vencedoras, né? Então, falando aqui sobre esse assunto, ó, oportunidades. Quantos que nasceram com esses privilégios? E quando a gente olha para isso, parece que a gente tem a obrigação de dar certo. Poxa, depois de tudo que eu recebi, se eu não der certo, ó, tem gente que estudou na melhor escola, teve os melhores pais, teve do bom e do melhor, teve escola de inglês, teve isso, teve aquilo, já viajou, já fez. Ora, casa, parece que tem uma obrigação de ser alguém na vida, porque recebeu tudo. Não é assim? Mas nem sempre é assim. Tem pessoa que recebeu tudo e não deu certo. Agora deixa eu falar a outra parte aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Em qual berço você nasceu? Estou falando de legado. Estou falando de propósito, de missão e propósito no casamento. E nós precisamos ter como propósito deixar um legado. Então uma pergunta para nós aqui. Em qual berço nós nascemos? Foi num berço assim, que parece uma criança bonitinha, bem cuidada, bem amparada, ou nós tivemos um bercinho assim, né? Nossos pais tão pobrezinhos que a banheira servia de berço, tudo era improvisado, tudo com muita simplicidade. Como foi que nós viemos? Como é que nós estamos aqui? Muitos podem dizer, eu não tive oportunidades, eu levei muitas pauladas na vida, não é? Muitas agressões eu sofri na vida, como eu quero falar aqui a seguir. Existem aqueles que nasceram em condições difíceis, diga comigo isso. Existem aqueles que nasceram em condições muito difíceis, mas podem romper e construir uma linda história. Podem romper e construir uma linda história. Essas pessoas também podem deixar um legado para os seus filhos, podem deixar. O Evangelho nos possibilita isso. A pessoa que não teve exemplo, ela sofreu abusos do pai, do tio, do irmão, do padrasto, recebeu maus tratos e violência. Essa pessoa, ela pode ter sua história mudada. O Evangelho é poder de Deus e muda todas as coisas, dando uma nova vida. Você pode dar mais um glória a Deus aí? Isso aqui, irmãos, é maravilhoso entender. Não importa se nós tivemos uma infância, nós chegamos aonde chegamos, tendo apoio ou não. Se tivemos, bom, vamos procurar fazer o melhor. Mas se nós não tivemos, não vamos também ficar achando, eu sou o que sou porque eu não tive oportunidade. Eu sou o que sou porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque meus pais se separaram por causa disso ou daquilo, porque eu morava num lugar assim. Às vezes as pessoas, elas colocam questões ou situações como que para justificar o seu estado. Porém, irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, quando nós colocamos em prática a palavra da fé, o Evangelho que é poder de Deus, tudo muda na nossa vida. Eu posso citar exemplos, vou citar do Antigo Testamento. Vamos citar aqui a Raabe, que eu gosto sempre de citar essa mulher. Quem foi ela? Uma prostituta na cidade de Jericó. Tinha tudo para não ser ninguém na vida. Uma mulher que muito provavelmente era mal falada, era tudo que vocês imaginam. Mas essa mulher creu no Deus de Israel. Quando ela ouviu falar dos milagres que o Deus de Israel estava operando lá no Egito, no Jordão, do outro lado do rio, na vitória contra os reis do outro lado,
Ela disse àqueles 2 espias: eu bem sei que o Deus de vocês é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. E eu sei também que o Deus de vocês entregou todas essas terras nas mãos de vocês. Então agora, assim como eu escondi vocês no meu telhado, vocês me prometam que vocês vão fazer beneficência a mim, a minha família, a casa do meu pai, a tudo que é da minha parentela. Essa mulher, irmãos, ela não tinha um histórico bom, mas ela teve postura. E a Raabe foi para o meio do povo de Israel, casou-se com um homem chamado Salmão. Ela casou-se, ela achou um marido lá entre o povo de Israel, casou-se e se tornou uma mulher de Deus. E desse casamento de Raabe com Salmão, sabe quem nasceu? Boaz. E sabe com quem casou-se Boaz? Com quem? Com Ruth, uma outra moabita, viúva, que segundo a lei, ela não podia nem pisar nos átrios de Deus, ela não podia fazer parte do povo, porque os moabitas tinham uma sentença do próprio Deus sobre eles. Mas a Ruth creu no Deus de Israel e disse para Noemi: não me insista para que te deixe, aonde quer que você for eu irei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo. E assim, vocês conhecem as palavras de Ruth para Noemi: aonde você morrer eu vou ser sepultada, nada a não ser a morte vai me separar de você. A Ruth estava decidida a acompanhar Noemi, porque ela entendeu que tinha um propósito. Chegando lá em Belém, foi catar espigas. A Ruth, serviço de escravo, os mais pobres, como se diz, a ralé, eram os que catavam espigas, os restos que sobravam. Mas ali, catando espigas, uma mulher que podia estar chorando: tadinha de mim, olha só o que aconteceu comigo, onde está Deus? Ela poderia estar pensando coisas negativas, mas não, ela estava ali entendendo um propósito. O que aconteceu? Lá estava o Boaz, o filho da Raabe, que já era um homem maduro pelo histórico bíblico, um homem já que é proprietário de muitas terras por ali, inclusive o campo onde Ruth estava catando espigas era de Boaz. E a sua sogra, como conhecia a lei, entendeu que ele era o remidor, que ele tinha, segundo a lei, um dever legal de se casar com alguém da família. Então foi aquele processo, e para concluir, Ruth casa-se com Boaz, e estabelece-se um propósito. E o que mais que aconteceu, irmãos? Depois desse casamento de Ruth com Boaz, quem foi que nasceu? Nasceu um garotinho, um menino. Ruth ficou grávida e deu à luz a um menino que recebeu o nome de Obed. Depois o Obed casou, e entre os seus filhos nasceu também um menininho que recebeu o nome de Jessé. Depois o Jessé se casou e nasceu um outro menininho que recebeu o nome de Davi. Por isso, irmãos, nós precisamos ter propósito, ter fé. A história pode ser mudada. Eu posso estar falando para alguma moça aqui, algum rapaz aqui, que você olha para o teu passado, você se deprime. Eu digo para você: levanta os teus olhos e olhe para as promessas de Deus na sua vida. Casais aqui, levantem os vossos olhos e olhem para as promessas de Deus, e permaneçamos na fé, porque Deus pode mudar a nossa história, e você pode deixar um excelente legado para os seus filhos. Aquilo que você nunca teve, você poderá deixar para os seus filhos. Aquilo que você nunca recebeu, você poderá deixar para os seus filhos, porque Jesus Cristo te dá pelo poder do Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. E tantos exemplos. Se a gente for falar de Jabes, né, pastor, vai vindo da mente. O Jabes era um outro que o próprio nome dele já significava dor, filho da dor. Nasceu para ser, e naquela época o estigma ficava na pessoa, porque as pessoas sabiam o significado do nome da pessoa. Então ele já cresceu estigmatizado, já traumatizado. Eu sou o cara da dor.
Onde eu chego, né, estava ali o Jabes, com esse significado do nome dele. Mas o que foi que ele fez? Ele orou ao Deus de Israel e pediu a Deus, uma oração curta, mas que obteve uma resposta que mudou a história daquele homem, que ele se destacou entre os seus irmãos e foi o mais excelente entre eles. Deus seja louvado, irmãos, por estas obras. E tantos exemplos que nós temos de pessoas improváveis. Os próprios apóstolos mesmo, se formos ver a história deles, os apóstolos e tantos outros que nós temos exemplos, que Deus tomou e Deus mudou a história, Deus mudou a vida, né? Cada um de nós tem um testemunho. Então o Evangelho muda, o Evangelho transforma. Então nós estamos falando de legado, de como casais deixarmos um legado, assumirmos a missão e o propósito. Eu preciso deixar um legado para o Daniel, para a Fabiana e para a Rebeca. Meus 3 filhos, eu tenho que deixar um legado. Quais marcas eu estou deixando para os meus filhos? Sou um homem que estou no Evangelho há tantos anos. Quais marcas? Cada um pensa isso e é um pensamento legítimo. O que nós deixaremos? Qual a história que os nossos filhos vão contar de nós? É o legado que a gente pode deixar, e nós podemos deixar um legado muito positivo, que vai influenciar a vida deles depois que morrermos. Quando nós não estivermos mais, eles continuarão seguindo os nossos exemplos. Você pode dar um glória a Deus aí de novo? Pode aplaudir também a Jesus então. E para nós encerrarmos, nós temos também como missão e propósito desempenhar papéis segundo a Bíblia. Aqui eu peguei uma palavra do Luciano Subirá, ó. Estava vendo um escrito dele sobre isso. 5 principais papéis do marido. Ser o cabeça do lar é bem familiar para nós. Amar a esposa, ter vida sexual com a esposa, ser provedor e ser protetor, né? Então apenas 5 aqui. Teria muito mais, mas eu não vou me deter tanto aqui. Já vamos orar para encerrar. Acho que já está bom, né, pastor Júnior? O tempo aqui, quase uma hora já de ministração. Então, muito gostoso, mas não precisamos nem nos deter aqui, porque todos nós já sabemos que o homem tem que ser cabeça, né? Se não for cabeça, é cauda, né? Então, nós precisamos ser o cabeça do lar. Ser cabeça do lar não é ser aquele autoritarismo, aquele que é o ditador dentro da casa, não. Ser o cabeça é ser aquele que administra, aquele que assume responsabilidades, aquele que cumpre realmente o seu papel, à semelhança de Cristo, né? Dando honra à mulher, dando respeito, os filhos. É aquele homem que ele é um homem sóbrio, sensato, que ora, que lê a palavra, que dá exemplo, que é aquele através do qual a família é administrada, é governada. Lógico que a mulher tem seu papel fundamental ao lado, mas o marido assume esse papel de cabeça do lar. É uma função dele. E amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um dos exemplos mais lindos. A gente vê Paulo dando lá no capítulo 5 de Efésios, né? Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar também a sua esposa. Como foi o amor de Cristo pela igreja? Se entregou por ela. Um amor sacrificial. Sacrificial. Então, meu irmão, se tiver frio, gelado, você lá quentinho, a esposa está com um pouquinho de dor de cabeça, levanta lá e vai pingar as gotinhas de dipirona. Vai lá, ajuda a cuidar, entende? Ajuda a fazer, ajuda a cuidar. Faça, se esforce, se sacrifique, levante mais cedo, faça o teu papel. Porque quem ama demonstra, se sacrifica, se esforça. E é lógico, a esposa também, ela tem a sua participação, a recíproca da esposa na medida também é algo que é considerado também na palavra de Deus. Amar a esposa. E a questão de vida sexual também é um assunto que também não vou me deter aqui, mas creio que de repente até tem sido abordado. Isso também é algo que faz parte do matrimônio. Isso é bíblico e é tão sério, irmãos, que acredito que isso já foi falado aqui, mas eu vou falar de uma forma bem clara.
Sexo fora do casamento é pecado. Vamos dizer junto para gravar? Diga assim: fora do casamento é pecado. Vamos dizer de novo: fora do casamento é pecado. Agora diga assim: não fazer dentro do casamento, por algum egoísmo, por alguma razão, é pecado. Entende? Então, quando a mulher nega, ou quando o homem nega, ambos não se correspondem por algumas razões, isso também está sendo praticado um descumprimento da palavra, porque a palavra ensina que quem é casado deve corresponder-se sexualmente, deve estar junto sexualmente. Então, é um tema, como disse, eu não vou entrar, mas cada um pode buscar estudar mais sobre isso, e hoje tem muitos ensinos sobre esse tema, então é importante que a gente dê atenção, tá? Que o marido ele saiba que é preciso administrar esse aspecto na vida familiar e a esposa entender que isso é necessário, né? E é lógico que para isso tem todo um processo, né? Tem todo um processo, tem toda uma maneira de se fazer isso, né? Existem esposas que estão tão tristes, tão amarguradas, tão machucadas, que elas não têm a mínima abertura, a mínima intenção para esse tipo de prática. Por quê? Porque a situação está por demais complicada. E existem até maridos que estão tão feridos e machucados. Então existem muitas razões que levam à não prática do sexo. Por isso precisa-se ir na raiz. Aonde é que está o problema? Está faltando perdão, está faltando correção, está faltando carinho, está faltando mais respeito, está faltando mais amor, está faltando mais consideração. Então às vezes tem outras coisas que tem que corrigir. Não é só chegar lá e falar: hoje vai ter sexo. Não é isso. Não vai dar certo. Tem que começar antes, tem que começar a resolver algumas coisas para que se construa uma vida sexual saudável. Amém, irmãos? Muito bem. Então, ser provedor, que nós já sabemos, e também ser o protetor, tá? São papéis que o homem, o marido, tem a obrigação, o dever biblicamente de praticar. E a esposa, ser ajudadora, ser submissa, ser administradora do lar, amar seu marido, ajudar, educar os filhos. Eu coloquei 5 também aqui, tá? 5 também para ficar empatado, né? Então, são conselhos bíblicos e ambos, os 5, tanto para a esposa quanto para o esposo, estão com base lá nos ensinos de Paulo, em Efésios capítulo 5, estão ali. E é lógico, irmãs, as esposas que estão aqui, nós sabemos que o mundo de hoje, existe nele muitas diferenças, né? Hoje tem muitas mulheres que às vezes elas ganham até mais do que o marido. Tem mulheres que trabalham fora, hoje existem muitas configurações de família, como eu falei no início. Existem mulheres que também ajudam de uma forma muito significativa dentro do lar, em todas as coisas. Então cada marido, cada esposa, com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio, saberá fazer essa equação dentro do lar, sabe? No cumprimento das tarefas, de forma justa, de forma equilibrada. E feliz a mulher que, mesmo entendendo que a cultura do mundo hoje, que os costumes são muito diferentes daqueles dos tempos bíblicos, em muitos aspectos, mas feliz a mulher que ela entende esse papel aqui, ó. Ela sabe porque ela é uma serva de Deus. Ela tem prazer em ser uma serva de Deus, ainda que ela é uma pessoa que atingiu níveis muito elevados, mas ela sabe ocupar o seu lugar com respeito, com honra, e o marido dela, sendo também um homem sábio, vai saber dar a ela tanto valor também, amando-a como Jesus amou a igreja e cumprindo com todo o seu ímpeto, com toda a sua força, o seu papel. Então, queridos, se nós tivermos Jesus na nossa vida, os seus ensinamentos, a sua palavra tiver primazia no nosso lar,
na nossa família, com certeza o nosso lar será um lar de paz, um lar de alegria, um lar de felicidade. Porque Jesus é paz, Jesus é doce, Jesus é tudo o de melhor que nós pudermos descrever. Tudo isso está em Jesus. E se Ele pode assentar na nossa mesa, se Jesus pode estar no nosso quarto, se Jesus assenta conosco no sofá, se nos nossos diálogos Jesus está presente, Ele é amado e honrado, e nós buscamos entendê-lo e obedecê-lo, a nossa vida vai ser vivida, bem vivida, para a glória do nome do Senhor, né? Então o propósito, a missão e o propósito do matrimônio. Eu vou voltar aqui no tema, pedir que vocês se coloquem em pé, para nós termos um tempo de oração aqui. Vamos ter um tempo de oração, e assim vamos procurar aplicar, irmãos, esses princípios no nosso coração e na nossa vida, nesta noite. Amém? Entenderam, irmãos? Amém? Estamos alimentados? Fico tão feliz de poder estar aqui, repartindo essas palavras que tanto nos ajudam, né? Que tanto nos ajudam. Palavras que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito Santo nos inspira, e elas são palavras que têm poder, Palavras que, se nós aplicarmos, ela é uma semente que verdadeiramente vai nascer, ela vai germinar. Amém? Quero chamar vocês para vir aqui à frente. Eu quero ministrar, em nome de Jesus, a bênção da palavra do Senhor sobre todos os casais aqui, nesta noite. Se tiver alguém que não está com seu marido ou esposa, pode vir também. Gostoso estar aqui. Eu fico pensando, né, pastor, Jesus aqui no nosso meio, Ele olha para você, Ele olha para cada um de nós. O que é que Ele pensa? O que Jesus deseja para nós? Quais os planos dele para a nossa vida? O que Jesus tem em mente para nós? Quais os pensamentos de Deus para nós? Já parou para pensar nisso? O que Deus tem na mente para a minha vida? Ele é o próprio amor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. E Deus tem em mente coisas boas, pensamentos de paz. Deus tem planos de uma família abençoada, de fazer nossos filhos vencedores. Deus tem o desejo de fazer com que tudo que nós aprendemos aqui seja realidade na nossa vida. É vontade de Deus. Por isso proclamemos a palavra, como falamos sobre a missão da fé. Declare pela fé. Declare: eu creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo eu e a minha casa. Eu declaro que se fará conforme a palavra de Deus, conforme a pregação dessa noite. Tudo que Deus tem para a minha vida, o Senhor completará, e eu perseverarei, eu continuarei firme no propósito e na missão que Ele me tem entregue. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Eu Te louvo, eu Te adoro por estar aqui nesta noite, por esse tempo com esses casais, com esta querida igreja. Te louvo e Te exalto, Pai.
Eu peço que a bênção do Senhor, Pai, que enriquece e não acrescenta dores, ela seja derramada abundantemente sobre a vida de casais aqui, sobre os filhos deles, sobre noras, sobre genros, sobre netos, sobre todos os familiares, sobre toda a casa deles. Venha a bênção do Senhor, Pai. Os casais que ainda não têm filhos, aqueles que não são casados ainda, que venha sobre eles a bênção, o estabelecer do propósito, da tua vontade, do teu querer. Deus, tu és maravilhoso, Pai. A tua palavra é poder, a tua palavra é viva, a tua palavra é fiel. Nenhuma delas cai por terra sem o devido cumprimento, Pai. Que seja essa também uma noite do Senhor acrescentar a fé na palavra, a fé no Senhor Deus de Israel. Como Raabe, Senhor, como Ruth creu em Ti, Pai, como, Senhor, Elias, como tantos patriarcas, reis e profetas creram, apóstolos que creram. Senhor, que venha sobre a igreja o espírito da fé, este mesmo espírito de fé, de forma que cada um creia e possam declarar a palavra do Senhor. Confirma, Pai, as bênçãos na família. Quebra as maldições, Senhor, as palavras mal faladas, Pai. Quebra, Senhor, os traumas, os medos, as angústias, os estigmas. Senhor, quebra, dissipa, meu Pai, os sentimentos negativos. Ó Deus, a visão turva, a visão míope, a visão, meu Pai, depreciativa que esta pessoa tem tido de si mesma. Que nesta noite seja uma noite de desvendar os olhos. Abra os olhos do entendimento, Senhor, abra os olhos do entendimento, Senhor, que venha sobre eles, Pai, o poder do Teu Evangelho, o poder do Teu Evangelho, o poder da Tua Palavra, que transforma, que regenera, que muda qualquer situação, que endireita qualquer situação. Venha dar a Tua bênção, Pai. Que seja essa, Pai, ou esse o momento de ajustes, de bênçãos, de direcionamentos. Que o Senhor entregue, Pai, nova vida aos Teus filhos, Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante a sua mão comigo. Agora pense um pouquinho na tua história. De onde você veio. Quando você aceitou Jesus, veio para o Evangelho. Pense na tua história, todos os caminhos que você já passou, matrimoniais, tudo que você já passou. E agora você está aqui, de mãos levantadas, na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que com uma única palavra pode mudar toda a tua história, aquele que tudo novo faz, aquele que te toca nesta noite e te diz: seja firme na minha presença, seja firme na missão que lhe entreguei, no propósito para o qual você foi chamado a viver, e você vai construir um legado, você vai construir um legado, você está construindo um legado, você está vivendo uma nova história, e está construindo um legado de grande valor, que você deixa para os seus filhos e filhas, que você reflete através da tua vida conjugal, da tua vida familiar. Pai, que esta bênção repouse sobre os teus servos, Pai, sobre os casais e todas as famílias aqui representadas, Pai, todos os da igreja que não estão aqui nesta noite, que a bênção do Senhor alcance lá, Pai,
todos eles, o pastor Dorvai, sua família, a família de toda a liderança desta casa, toda a membresia desta casa. O Senhor alcance tudo e todos, os lares e famílias, a minha casa, a minha família, o nosso lar. Que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, pastor Dorvai. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Podem voltar aos seus lugares. Que Deus quiser dar um abraço, fique à vontade também, tá? Que Deus abençoe mais e mais vossas vidas. Obrigado, pastor Júnior, pela oportunidade. Pastora Cristina. Glória a Deus. Aleluia. É bom, gostoso ouvir o pastor Jurandir falando, né? A gente ficaria aqui mais 2, 3 horas aqui, pastor, ouvindo, sempre muito edificante. Queridos, eu quero já de imediato já agradecer você novamente, agradecer vocês que estão aqui conosco. Pastor Jurandir, muito obrigado mesmo de coração. Transmita lá o nosso abraço, pastora Marciana, toda a família. Ficamos muito honrados de ter o pastor aqui. É sempre muito bom ter o pastor aqui. Tenho certeza que toda a igreja fica feliz. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu queria só dar uma recapitulada com vocês do que nós, de tudo aquilo que nós vimos aqui nessas 3 palestras, né? Primeiro dia nós falamos sobre amor, perdão, romantismo, a importância de ter tudo isso dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Nós sabemos amar o nosso cônjuge, nós sabemos perdoar e a gente manter sempre acesa a chama do romantismo. Isso é muito importante. Nós falamos sobre comunicação, perdão, reconciliação, respeitando as diferenças. E hoje o pastor Jurandir falou sobre missão e propósito e um legado. Tudo isso, todo esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, né? Eu fiquei devendo a ministração do pastor Luciano, ele passou para mim, eu acabei esquecendo de mandar para vocês, mas depois eu vou mandar lá no grupo, tá? O esboço da pregação deles. Eu vou depois mandar para vocês também esses slides que o pastor Jurandir trouxe para a gente. Eu acho que os slides nossos eu já passei, né? A primeira palestra eu já passei alguns, depois eu vou passar todos os slides para vocês terem esse material, para vocês recordarem, tá? Posteriormente, o Michael está gravando todas as palestras, tá? E depois a gente vai disponibilizar para vocês. Depois a gente só vai dar uma olhada, dar uma editada, alguma coisinha que for necessário e vamos disponibilizar para vocês. Amém? A Cris quer falar algumas coisinhas aqui também para vocês. Paz, irmãos. Amém? É uma alegria ver que vocês completaram essa jornada conosco até aqui. E vocês demonstraram que são pessoas compromissadas com o Senhor, com a família de vocês e com a igreja. Nós vemos pessoas que realmente buscam ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. É uma honra servir a Deus com vocês. Isso que eu queria finalizar hoje e deixar 3 coisinhas bem rapidinhas aqui, se eu pudesse resumir tudo o que a gente viveu nesses 3 dias. Eu gostaria de encerrar dizendo para vocês que sejam gratos. Eu já falei isso, acho que no sábado anterior ou no primeiro sábado. Mas sejam gratos em tudo, pela família de vocês, pelo cônjuge, pelos filhos, pelo lar de vocês. Nós não somos perfeitos, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Mas existe pessoas com seus corações gratos por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado viver. Então sejam gratos não só em palavras, mas também em contemplação, em atitudes que vocês possam demonstrar para a família de vocês
Porque o exercício da gratidão, ela nos leva ao contentamento e à satisfação do nosso coração. Então sejam gratos em tudo, pela família, pelo filho, pelo cônjuge. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, eu gosto muito dessa palavra, sejam intencionais naquilo que vocês vão fazer dentro da casa de vocês. Seja na jantinha que você vai preparar para o seu esposo, mulher. Seja na roupa que você vai passar, eu falei isso semana passada também. Faça tudo com amor. Irmãos, no chocolate que você vai levar para sua esposa, seja intencional. Compre aquilo que ela gosta. Não simplesmente vai lá no mercado, compra lá, toma mulher, trouxe para você. Não, vai lá no mercado, amor, eu passei naquela prateleira, vi aquele chocolate com caju que você gosta, lembrei de você, mas compra, só não lembra não, tá? Compra também. Passou na vitrine, viu aquele sapato de couro bonito, aquela bota. Irmã, olha, quer agradar sua esposa, dá uma bota de couro para ela, irmã. Faça tudo com intencionalidade, viu, irmãos? A jantinha que você vai fazer para o seu esposo, macarrão com salsicha. Seja intencional na comidinha que você vai fazer para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Eu gosto muito de uma passagem que o apóstolo Paulo ele deixa lá em Colossenses, que ele diz assim: tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Imagine você cozinhando a sua janta, irmã, depois de um dia cansativo que você teve. Ou irmão, cozinhando para a esposa, que eu sei que tem alguns maridos que cozinham. Quando você estiver cozinhando lá, você imagina Jesus chegando na sua casa e você fazendo aquela comida para Jesus, como que você faria? Você faria de qualquer jeito? Tenho certeza que não. Então, por que muitas vezes a gente faz de qualquer jeito para os nossos filhos e para os nossos esposos, né? Então, a Bíblia diz, nos aconselha, façam tudo como para o Senhor. Sejam intencionais naquilo que vocês façam. Façam com amor, com carinho, com dedicação e com zelo. E por último, celebre e desfrute do ordinário, das coisas simples do dia a dia. Seja num passeio de mão dadas, seja num açaí que você vai tomar com seu cônjuge, seja num momento que você está fazendo um cineminha ali, assistindo um filme ali com seu esposo, com seus filhos. Celebre o ordinário, celebre as coisas boas da vida. Sabe, viva com alegria, deem mais risadas, aproveitem mais os momentos que vocês têm um com o outro, o momento de mesa que vocês têm, de almoçar, de jantar, de tomar o seu café. Celebrem esses momentos bons, são tão simples, mas quando nós aprendemos a celebrar e a desfrutar desses momentos simples, o Senhor nos vai levando para outros níveis, irmãos. Porque eu tenho entendido e aprendido nessa caminhada com Jesus, que se nós não aprendermos a celebrar o ordinário, o Senhor jamais nos levará para o extraordinário. E eu tenho certeza que vocês querem viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Eu quero. Então, nós precisamos aprender a celebrar e a desfrutar das coisas simples do dia a dia. E eu lembro muito daquela passagem que diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Eu sei que ali está num outro contexto, mas nós podemos trazer para o nosso dia e para esses momentos que nós estamos vivendo aqui nessas palestras, nessas ministrações de família. Sejam fiéis no pouco, no dia a dia, no ordinário, que o Senhor vai levar vocês a outros níveis e vocês vão ver aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? É isso que eu gostaria de deixar. Gratidão no meu coração pela vida de vocês. Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo. Em nome de Jesus.